Bom dia, nono ano. Hoje nós vamos fazer a correção da apostila das páginas 30 a 38 até o número 26 e algumas questões do Enem que nós passamos. Muito bem. Me acompanhe então no capítulo 2, página 30. Na abertura do capítulo, nós temos uma tirinha, né, uns quadrinhos e algumas crianças conversando. Logo abaixo nós temos alguns questionamentos. A primeira está: que relação as crianças da tirinha estabelecem entre felicidade, propaganda e consumo? Você deve ter colocado aí num cantinho, né? É claro que é em relação ao ter, ao consumir. Já a segunda questão é de resposta pessoal, então nós vamos a 3. O propósito de um anúncio é sempre vender um produto a ser consumido? Muito bem, nem sempre, né? Nós sabemos que também pode ser relacionado a uma marca, né? E também a ideias de conscientização, né? Também nesse sentido. Na página 31, nós temos um anúncio que vai servir, né, de base para responder aí a várias outras questões. Temos aqui: você sempre doou o que não lhe servia mais. Faça o mesmo com os seus órgãos, tá? E aí vamos à página 32, as questões sobre esse texto. Número 1 está: um texto é produzido por um enunciador com determinado propósito e se dirige a um interlocutor, ou seja, a quem está direcionado, né, o texto. Esse texto tem como objetivo vender um produto? Justifique sua resposta. Não é para vender um produto, e sim para incentivar a doação de órgãos. Na B, ele pergunta, né, o público que essa peça publicitária visa atingir. Como é um assunto de conscientização, é em relação à população em geral, tá? Quem é o responsável pelo anúncio? Então, é a Associação de Pacientes Transplantados da Bahia, tá? A ATX-BA, de Bahia. Depois ele pediu para você fazer uma breve pesquisa sobre essa instituição e explique qual o interesse dela em defender a ideia proposta na peça publicitária. Bom, essa associação é uma entidade, né, sem fins lucrativos que desenvolve várias atividades para proporcionar melhor qualidade de vida para pessoas que receberam a doação de órgão ou tecido. Dá orientações pré e pós-transplante, além de realizar campanhas para conscientizar a população sobre a importância da doação de órgãos e tecidos, tá? Então, para ela é muito importante, né, porque o transplante de órgãos salva vidas ou melhora a condição de vida de doentes. E por isso, então, o incentivo que ela dá através dessa campanha, né? O anúncio contém um número de telefone e um endereço eletrônico. A que se refere esses dados e por que eles são apresentados? Bom, se a pessoa tiver qualquer dúvida sobre, né, doação de órgãos, transplante, pode entrar em contato, tanto pelo telefone quanto pelo site, para obter essas informações. No número 2, ele diz: releia o texto verbal do anúncio. Você sempre doou o que não lhe servia mais. Faça o mesmo com seus órgãos. Em que pessoa e número os verbos destacados estão conjugados? Estão na terceira pessoa do singular, né? E aí você pergunta: quem é que doou, quem é que faça? É o você que é o sujeito dessas ações. Muito bem. Porém, eu gostaria que você observasse que na primeira oração o você está explícito, então ele é simples, né? Mas quando você olha na segunda, faça o mesmo com seus órgãos, ele não aparece explícito, mas você consegue retomar pelo contexto. Podendo retomar pelo contexto, né? Então ele é oculto. Na B, o gabarito é a terceira opção. Na página 33 temos, além do texto verbal principal, o slogan é um elemento característico desse gênero textual. O slogan, como a gente já sabe, é uma frase de efeito impactante. Qual é o slogan da campanha da qual o anúncio faz parte? Seria: doe órgãos, salve vidas. Lembrando que você está retirando de um texto, use aspas. Quais os verbos empregados no slogan e em que modo estão conjugados? Nós temos o doe,
e nós temos o salve, que são formas que estão no imperativo, né, afirmativo. Na C temos, considerando o propósito de um texto publicitário, justifica o emprego desse modo verbal. Bom, como no anúncio publicitário, aí busca-se envolver o leitor, o texto sendo colocado, né, os verbos sendo colocados no modo imperativo, né, eles tentam controlar aí o comportamento do leitor, por isso que há essa opção por esse modo. No texto do anúncio, qual é a relação de sentido entre as ideias de cada período? A relação é de conclusão. Se você fizer entre as orações, né, colocando uma conjunção, que já é um conteúdo que você já estudou anteriormente, você consegue obter, né? Por exemplo, você doou o que não lhe servia mais. Por isso, faça o mesmo com seus órgãos, por exemplo. Poderia ser o então, poderia ser o logo, tá? Aí você opta qualquer conjunção aqui de conclusão. Onde esse anúncio poderia ser divulgado? Você pode assinalar letra B para jornais e revistas e letra D fixado em paredes. Observe a imagem do anúncio e descreva o que nela está representado. Você tem vários calçados, né, em diversos formatos, tamanhos e cores, né, dispostos de maneira a sugerir a imagem de um coração, formando aí esse órgão, o coração. Na 7, compare as imagens abaixo. Considerando as cores e a disposição dos elementos que formam a imagem do anúncio, pode-se dizer que a organização dos calçados foi aleatória? Não, nunca vai ser aleatório. Eu já tinha comentado com vocês que tudo num anúncio institucional, ou publicitário, ou propaganda, é pensado. É pensado anteriormente. Tem ali um sentido naquele contexto, tá? Tem um propósito naquele contexto. Então, você observa a imagem original de um coração, as veias, né, o calçado que foi colocado da mesma cor, azul, né, ou vermelho. Então, assim, sempre tem um objetivo e tem uma explicação para as cores, para a disposição e tal. Passando à página 34, temos, em textos multimodais, como os anúncios publicitários, outros recursos visuais são bastante importantes, a cor e a disposição. Qual a contribuição desses elementos no anúncio lido para a construção dos sentidos? Gente, então olha só, o vermelho que foi usado ali, né, remete ao sangue, remete ali à vida. Nós temos também no centro do anúncio, né, a disposição da imagem, que reforça a ideia que, como é o coração, né, que é o órgão fundamental para a manutenção da nossa vida. E no Brasil, não sei se vocês sabiam, né, o coração, ele é o terceiro órgão mais transplantado, tá bom? Por isso daí a importância de se fazer esse anúncio. Na 9 temos, que associação pode ser feita entre o texto verbal e não verbal? O gabarito correto é letra D. Já na 10, ele fala, para alcançar seu objetivo, um recurso importante do anúncio é a argumentação utilizada para conseguir a adesão do leitor à ideia ou ao comportamento divulgado, que nós sabemos que o anúncio ele busca, se for de uma ideia, né, a mudança de um comportamento. Mas ele não consegue, de fato, se a pessoa não tiver adesão, né? Então, ela tem que se sentir atraída, tem que se sentir comovida por aquela ideia, né, o que está sendo passado ali, para que ela pense em mudar de posicionamento. Observe a argumentação utilizada. Você sempre doou o que não lhe servia mais. Faça o mesmo com seus órgãos. O argumento utilizado é de fácil entendimento? Claro, é de fácil entendimento. Explique sua resposta. Porque ele fez, gente, aqui uma coisa muito comum no dia a dia para se fazer o outro entender, que é uma comparação. Não, através de comparações, né, fica muito mais fácil compreender o que está sendo falado, né, que a pessoa faz uma alusão e aí ela consegue obter, né, o entendimento. Para você, doar roupas e sapatos é equivalente a doar órgãos? Gente, olha só,
é uma resposta pessoal, mas eu espero que vocês tenham entendido que não, né? Porque, explique sua resposta. Ele pediu doar, igual ele colocou aqui, roupas e sapatos é algo muito mais fácil, mais simples do que se doar órgãos, porque doar órgãos remete a todo um contexto de consequências, até para a própria saúde. Então, não é uma ação equivalente. Até aqui, nós avaliamos esse anúncio. A partir da página 35, já vamos avaliar um outro contexto. Muito bem, que ele começa na página 35, né, dizendo assim, é um anúncio da Cezan. Então, ele disse assim, qual é o tema tratado nesse anúncio? Claro que você observou que é a preservação da água. Na 12, o gabarito é A. Na 13, diz que público o anúncio visa atingir. Gente, é a população em geral, mas se você observar a instituição que criou, né, o anúncio, que é a Cezan, você consegue observar, você consegue entender que é mais destinado à população do Espírito Santo. E também é citado, se você colocou, né, no texto, a parte verbal aqui também cita os capixabas, né, ele fala aqui, ó, de 2,3 milhões de capixabas, então ele cita no corpo do texto essa expressão que especifica o público-alvo também, né. Observe e descreva os elementos visuais do anúncio. Então, você tem aqui o que prevalece, né, é um lago, não sei se você colocou o lago, se você colocou o rio. No centro você tem aqui um pássaro, né? Tem a imagem dele espelhada, ao fundo nós temos aí as margens arborizadas, né? E tudo mais. Passando para a página 36, releia o título do anúncio. Água é nela que a vida se multiplica. Que relação se estabelece entre a imagem e um título? Na verdade, é uma ideia de reiteração. A imagem da água do rio, né, do lago, reitera a palavra água, o texto verbal. E a imagem da ave refletida na água, limpa, né, reitera a ideia de vida que se multiplica. As questões a seguir referem-se ao corpo do texto. 16. Uma das características do anúncio é o uso do verbo no imperativo. Então, ele pede para você identificar essa ocorrência no anúncio, que está no verbo reflita. Na B, a ordem que ficará aqui de verdadeiro ou falso será verdadeira, falsa, verdadeira, verdadeira. Repetindo a ordem. Verdadeira, falsa, verdadeira, verdadeira. Na 17, nós temos qual é o referente do pronome destacado em preservá-la é garantir o presente e o futuro da sociedade humana. Então, se você observar o final do verbo, né, o a, do preservá-la, você já sabe que vai se referir a um termo no feminino singular. E nesse caso, se você olhar no contexto, vai retomar a água. Na 18 temos, segundo o texto, que garante o presente e o futuro da sociedade humana. Claro, que é a preservação da água, tá, pessoal? Depois, complete a lacuna. Na 19, nós vamos marcar gabarito A. Na 20, o texto divulga ações da companhia, que podem ser divididas em 2 grupos. Então, ele pediu, indique resumidamente as ações que pertencem a cada grupo. No primeiro grupo aqui, nós temos fornece com qualidade a água à população e trata o esgoto coletado. Já na página 37, o segundo protege, trata nascentes e realiza pesquisas e faz gestão ambiental. Na 21, que expressão sugere que a companhia realiza mais ações do que a população poderia imaginar? A expressão, gente, é vai além. A citação das ações tem o objetivo de apresentar uma visão positiva. E na 23, releia o quarto período, mas é preciso que cada um faça a sua parte em prol do meio ambiente. Então, gente, ele pede na letra A o seguinte: o período se inicia com a conjunção massa, você já sabe que expressa oposição, adversidade. Para entender adequadamente esse trecho, é importante perceber que há uma ideia implícita. Reescreva o trecho explicitando. Mas isso não é suficiente, é preciso que cada um faça a sua parte em prol do meio ambiente, tá?
Essa parte do texto explicita uma necessidade. Qual, gente? A necessidade que cada cidadão deve estar engajado nessa ação de preservação do meio ambiente, tá? Reescreva o trecho em prol do meio ambiente, substituindo a palavra prol por outra de sentido equivalente. Você poderia substituir pela expressão em benefício, por exemplo. Na 24, nós temos, compare o trecho original e a reescrita. Ele disse, você tem duas frases. A original, é importante que cada um faça a sua parte, e a reescrita, é importante que você faça a sua parte. No contexto do anúncio, esses trechos são equivalentes em intenção? A intenção é a mesma da preservação? Sim. Tudo envolve aqui o cuidado com a água. Fechou. Na B, ele perguntou qual é o efeito de sentido de se optar pela forma original e não pela reescrita. Olha só, tem duas expressões ali que vão fazer a diferença. Se você olha na primeira, original, cada um, ele vai usar uma expressão mais genérica, dizer a todos ao mesmo tempo. Agora, quando ele diz assim, é importante que você faça a sua parte, é voltado para o leitor de uma forma mais específica. Então, tem essa mudança aí, tá? O que justifica a imposição expressa no quarto período? Ele diz que o fato de que a água é responsável pela vida, tá? Na 38, finalizando nossas atividades, né? Temos aí a número 26. E a 26 fala CESAM é a sigla para a Companhia Espírito Santense de Saneamento. Que adjetivo identifica? Adjetivo você já sabe que é aquela classe de palavras que visa dar características, né? O local de atuação da companhia. Temos aí o adjetivo Espírito Santense. Na B, temos, no texto do anúncio é empregado outro adjetivo com a mesma função. Que adjetivo é esse? Capixaba. Lembrando, gente, que Espírito Santense está com letra maiúscula, porque está no nome da companhia. Mas os adjetivos pátrios, né? Não iniciando uma frase, por exemplo, tem que ser escritos com letra minúscula, tá? E na C diz, por que não foi utilizado o mesmo adjetivo pátrio que constitui o nome da companhia no texto do anúncio? Apresente uma hipótese. Porque, na verdade, aqui na nossa região, o adjetivo pátrio que é mais utilizado, né, mais comum, é capixaba ou capixabas. Bom, espero que vocês tenham feito toda a correção aí, dando os acertos na apostila, tá? E mesmo depois da correção, se vocês tiverem qualquer dúvida, é só entrar em contato, tá bom? Beijo!